Muito bem. Eu escolhi esse tema, é um tema que não é de fácil assimilação, mas ele é muito importante. É muito importante nós abordarmos esse tema, nem que seja num encontro de 2 horas, como nós teremos hoje, que não é suficiente, porque como ele como o próprio nome diz, é complexo, né? E o complexo não quer dizer complicado, quer dizer complexo mesmo, né? Depois eu vou explicar mais ou menos qual é a diferença. Porque, vejam, a doutrina espírita foi codificada por Kardec no início da segunda metade do século XIX. Né? Então, vejam, em 1857, quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, a massa crítica da humanidade, e particularmente daquela parcela que vivia na Europa, especificamente na França, estava ali assentada no que nós chamamos de pensamento iluminista. E o pensamento iluminista, que vem com os filósofos iluministas do século XVIII, pós-Revolução Francesa, estão, por sua vez, assentados no chamado mecanicismo cartesiano. Então, veja, quando houve a queda ou a derrocada do medievo e a transição para o Renascimento, surge uma nova filosofia. E essa filosofia vem pelas mãos de René Descartes. E ele faz o assento desse novo arcabouço conceitual e cultural e que vai, de certa forma, reorganizar o pensamento da humanidade a partir dos séculos XVI, XVII em diante. E esse arcabouço conceitual e cultural é o arcabouço que todos nós herdamos. Todos nós que estamos aqui nessa sala reencarnamos numa cultura, num plasma cultural, onde esse arcabouço é o arcabouço dominante. Então nós todos temos uma visão de mundo, uma visão do outro e uma visão de nós mesmos, assentada nesse chamado pensamento cartesiano. René Descartes, esse grande filósofo, é o precipitador desse arcabouço, junto com Isaac Newton, que é o grande físico, que vem a fazer o assento da física moderna. Os dois fazem o que nós chamamos de paradigma cartesiano-newtoniano. Ou, melhor dizendo, o próprio Capra, Fritjof Capra, que é um grande pensador contemporâneo, que escreveu um livro chamado Ponto e Mutação, ele chama de paradigma cartesiano-newtoniano. Por que eu estou falando isso? Porque nós todos somos cartesianos-newtonianos, embora a gente não saiba. A maioria de nós não sabe. Por quê? Porque não se fala sobre isso na escola. A nossa formação, desde as primeiras séries, nós não aprendemos a pensar. Nós aprendemos o que pensar, mas não a pensar. Porque, infelizmente, nessas últimas décadas, a filosofia, que deveria ser a base de todo o conhecimento, está, pelo menos, permeando todas as disciplinas e áreas do conhecimento que nós transitamos, ela foi praticamente banida das escolas. E mesmo quando voltou de uma forma bastante reduzida, diminuída, e que não tem trazido a contribuição que ela poderia trazer para a reflexão crítica. Quer dizer, é o ser pensando sobre o ser. Nós pensando sobre nós mesmos. O irmão Grimm tem uma expressão que diz assim: é preciso olhar o olhar olhando. Quando ele disse isso, nós ficamos pensando, né? O que será que ele quer dizer com isso? Olhar olhando. O que ele está dizendo? Que nós precisamos pensar sobre como nós olhamos o mundo, como nós vemos o mundo. Porque a gente, como nós não fazemos essa reflexão crítica e não aprendemos a pensar, né? Nós não paramos para refletir sobre como nós vemos o mundo. É natural? O que nós vemos no mundo é algo natural? Quer dizer, o mundo é um reflexo ipsis literis da realidade que nós recebemos? Quer dizer, o nosso cérebro reflete a realidade tal qual ela é? Ou o que nós vemos é uma forma possível de ver a realidade? É o que nós chamamos de realidade. Nós não pensamos sobre isso.
Então, quando ele diz assim, nós precisamos olhar, olhando, é como se nós saíssemos de nós, ficássemos olhando a nossa forma de olhar, para ver como é que nós estamos olhando o mundo. Isso seria um primeiro passo para nós começarmos a compreender que é necessário fazer, a cada período, grandes transições do pensamento crítico para alcançarmos grandes transformações. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, não acontece ainda, e nós somos herdeiros dessa forma de pensar. Mas, veja, o mundo não para. Desde que Kardec fez a codificação, nós passamos por profundas, intensas e extensas revoluções no campo da ciência. E quando nós passamos por revoluções no campo da ciência, toda a natureza é reconceituada. Principalmente quando a revolução vem pelo campo da física. E é o que acontece no início do século XX, as grandes revoluções da física. O que é que, por exemplo, Einstein, em 1905, quando ele faz a primeira versão da teoria da relatividade, chamada relatividade restrita, e 10 anos depois vem o assento da chamada física quântica, ela é despertada, digamos assim, em 1900 por Max Planck, mas ela só é elaborada como uma nova forma de organizar o pensamento no campo da física a partir de 1910. 1915, 1910, 1915. Quando essas duas revoluções surgem no início do século, o que eles fizeram basicamente? Eles reconceituaram a natureza. A natureza foi reconceituada. Eles fizeram o que fizera, por exemplo, Copérnico no século XV e depois Galileu no século XVI e início do século XVII. O que eles fizeram naquela época? Reconceituaram a natureza. A natureza era vista, por exemplo, a partir de um paradigma, o geocentrismo. A Terra era fixa, o mundo todo girava em torno da Terra e nada se transformava, tudo era repetitivo. Essa era uma concepção de natureza. Nada muda, tudo já está posto, tudo já está dado, portanto, não há o porquê fazermos questionamentos. O que nos cabe é apenas contemplar aquilo que o Criador nos deixou como criação e não é necessário um pensamento crítico. Tanto é que qualquer forma de investigação, de indagação, era considerada heresia. E muitas pessoas foram para a fogueira por isso. Então isso foi uma reconceituação da natureza. Quando nós reconceituamos natureza, nós reconceituamos ser humano. A nossa visão de ser humano também se altera. Quando nós vemos um mundo fixo, estático, repetitivo, nós vemos um ser humano também estático e repetitivo. Por exemplo, a estrutura social da Idade Média era uma estrutura rígida, piramidal. Nós tínhamos a chamada plebe na base, o clero nas classes intermediárias, os chamados cavaleiros, e a nobreza em cima. Isso não mudava, porque isso era visto como algo posto e dado. As pessoas nasciam nobres ou servos por natureza. Assim era e assim tinha que ser. Então, por exemplo, um servo daquele período nem imaginava que ele pudesse ascender socialmente e se transformar num nobre. Isso nem passava pela cabeça do servo e muito menos do nobre. Não havia essa expectativa de mobilidade social como nós temos hoje. Porque esse era o paradigma dominante. É como se isso fosse natural. É como se o mundo daquela forma fosse natural. Bom, como a história não para, a humanidade não para, vem aqueles chamados pontuais que veem o mundo de forma diferente. Eles fazem exatamente isso que o irmão Grimm nos recomendou. Eles começam a olhar o olhar olhando e descobrem que aquilo que nós estamos vendo não é exatamente o que nós chamamos de realidade. É uma forma, uma expressão de uma realidade de acordo com o possível daquela época. E fazem leituras diferenciadas que revolucionam o mundo. Então, quando Galileu aponta um telescópio para, por exemplo, Júpiter, e descobre que Júpiter tinha 4 luas, que era o que era possível ver na época, porque hoje sabemos que tem mais de 60, ou até mais do que isso, quando ele aponta esse telescópio, ele corrobora aquilo que dissera Copérnico de que a Terra não era fixa. Quando ele coloca essa nova premissa, todo o arcabouço cultural e conceitual começa a desandar, porque ele estava sustentado numa visão da natureza fixa.
A mesma coisa vem acontecer no início do século XX. O que é que os físicos mostraram? Que a realidade que nós vemos e imaginamos não é exatamente como nós pensamos. Para começo de conversa, não existe uma realidade fundamental. O que é que se imaginava? Que tudo que nós conhecemos é composto de pequenas partes que se aglutinam e formam as moléculas, os corpos complexos e tudo que nós conhecemos como mundo material. Essa era a ideia que nós tínhamos. Isso vem desde Demócrito, lá da Grécia Antiga, que ele já levanta a ideia do átomo, né? Que é a partícula indivisível, então que tudo era constituído por blocos indivisíveis, que seriam as menores partes constituintes do que nós chamamos de realidade, e nós vimos o mundo dessa forma. Quando os físicos começaram a investigar se era realmente assim, descobriram que não era nada disso. Que o que nós imaginamos ser algo concreto, definitivo, não era nada no sentido material. Não existia uma realidade material tangível que nós pudéssemos tocar, pudéssemos pegar, né? Pegar lá um átomo, um elétron, um próton e olhar para ele. Descobrindo que isso não é possível, porque eles não têm essa existência. Ou seja, aquilo que compõe toda a nossa realidade não tem uma consistência material como nós imaginamos. É algo que tem uma tendência a existir, mas não existe materialmente. Parece algo assim absurdo, completamente contraintuitivo e às vezes até parece uma loucura dizer essas coisas. Mas, resumindo, é exatamente isso que os físicos descobriram. Então, o que eles fizeram? Reconceituaram a natureza. A partir desse ponto de inflexão, tudo deve ser reconceituado, inclusive o ser humano, e principalmente o ser humano. Muito bem, nesse período anterior, se o ser humano era contemplativo de um mundo já posto, quer dizer, nós éramos apenas observadores de um mundo já posto, quando nós revertemos isso, invertemos essa relação com essas descobertas e invenções a partir da revolução da física, o papel do sujeito ou do ser humano se altera profundamente. Por quê? Eu estou resumindo bastante porque, evidentemente, isso não é tão simples assim. O que é que os físicos descobriram? Que a natureza e a realidade, quando nós olhamos para ela, nós, de certa forma, influenciamos a maneira como ela vai se apresentar. Veja, não existe uma realidade objetiva independentemente desse sujeito. Essa realidade, ela se apresenta a nós da maneira como nós olhamos para ela. Se nós mudarmos a forma de olhar, ela aparece diferente. Isso foi comprovado através de inúmeras experiências, principalmente da chamada experiência da dupla fenda. Eles bombardearam o núcleo de uma partícula subatômica e perceberam que, por exemplo, eles pegaram, só para ter uma ideia do que eu estou dizendo, eles bombardearam o núcleo, colocaram um anteparo com uma fenda e uma chapa para ser sensibilizada. Quando essa partícula passou pela fenda, ela marcou um ponto aqui. Bom, a conclusão que chegaram é o seguinte, que a partícula que forma a matéria é um corpúsculo, é uma bolinha. Aí alguém teve a ideia de fazer uma experiência diferente, com duas fendas, não só com uma fenda. Quando fizeram o mesmo bombardeio, essa mesma partícula passou por essas duas fendas. Primeiro, o que surpreendeu, ela passou ao mesmo tempo pelas duas fendas. O que é um absurdo para a forma como nós vemos a natureza. Como é que uma partícula pode passar ao mesmo tempo por duas fendas? Mas foi isso que aconteceu. Por quê? Porque quando ela sensibilizou a chapa aqui, em vez de ser um ponto, foi um efeito ondulatório. Mas então não é uma partícula, é uma onda. O que compõe a matéria na sua natureza mais íntima não são partículas, são ondas. Mas se eu fizer a experiência novamente aqui,
aparece uma partícula. Se eu fizer aqui, aparece uma onda. Afinal de contas, então o que é? É partícula ou é onda? E, depois de muita reflexão, descobriram que não era nenhuma coisa e nem outra, mas ambas. Depende do instrumento de medição e das indagações que nós formulamos, a realidade se mostra de uma determinada maneira. Se mudarmos o instrumento de medição e as perguntas que fizermos, a resposta será diferente. Isso deve ter sido assim algo de uma surpresa assim inimaginável para os cientistas, porque é como se tirasse o chão dos pés. Olha, como é que pode? Nós estamos acostumados a ver a realidade, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz a linguagem popular. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora dizer que uma coisa pode ser duas coisas ao mesmo tempo, e até duas coisas contraditórias, é um absurdo lógico pelo que nós concebemos como natureza. No entanto, é assim que a realidade se apresenta e se comprovou. O que isso quer dizer que nos interessa? Sem entrar nos méritos da física. Que o papel do sujeito, ou seja, o papel do espírito, é determinante na compreensão e na constituição da realidade. Não é só na compreensão, mas na própria constituição da realidade. Se estiver muito complicado, me interrompam, que eu posso colocar de forma diferente, quem sabe, para ficar mais claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos, nesse século XXI, recontextualizar todo o conceitual espírita. Aquilo que Kardec codificou no século XIX continua válido e continuará válido, mas precisa ser recontextualizado. Nós não podemos falar em mediunidade, em comunicação entre os polissistemas, em passe, enfim, todos os fenômenos que nós conhecemos como fenômenos espíritas, utilizando o arcabouço conceitual do século XIX. Nós precisamos fazer uma recontextualização para o século XXI. Isso não é fácil, evidentemente. Então, vejam, quando eles chegam a essa conclusão, que o que nós chamamos de realidade e natureza não tem uma existência fundamental, definitiva, concreta, mas é algo que se constitui na medida em que o sujeito interage com seja lá o que for, que forma o que nós chamamos de realidade, isso tem que nos dizer algumas coisas muito importantes. Então, por exemplo, nesse período aqui, o método de busca da verdade era o método dialético. O que é o dialético? Eu tenho uma tese, coloco uma antítese diante dessa tese para alcançar uma síntese. Ou seja, a dialética, essa dialética que veio de Heráclito, ela foi reduzida, principalmente no século XIX, e passou a ser o seguinte: se eu tenho uma verdade e você tem outra verdade, uma das duas está errada. Não pode haver duas verdades diferentes sobre a mesma coisa. Ou uma verdade prevalece ou a outra, mas não as duas. Por exemplo, partícula é verdadeiro? É. Onda é verdadeiro? É. Pelo método dialético, isso não pode. Não pode. Ou é uma coisa ou é outra. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Esse é nosso método mental. Nós pensamos assim. E por isso mesmo é que nós temos, por exemplo, o século XX é um século onde mais de 200 milhões de pessoas foram mortas só em guerras. Por quê? Afinal de contas, o século XX é o coroamento, digamos assim, do conhecimento humano, porque no século XX se acumula conhecimento, todo o conhecimento acumulado no século XX é maior que todo o conhecimento acumulado nos séculos anteriores. Se nós considerarmos que o Homo sapiens está há 200 mil anos aqui na Terra, né? Nós estamos há 200 mil anos como Homo sapiens, uma espécie Homo, somarmos esse conhecimento é menor do que o conhecimento acumulado só no século XX.
Como é que nós acumulamos tanto conhecimento e ao mesmo tempo matamos tanto? Que esse conhecimento, ao mesmo tempo que trouxe grandes avanços, por exemplo, na medicina, trouxe grandes avanços na tecnologia bélica, construção de armas, como, por exemplo, armas atômicas. Onde é que nós erramos? Não houve evolução moral? Houve evolução científica, tecnológica, e não houve evolução moral? E houve evolução moral. Claro que houve. Basta compararmos o século XX com os séculos anteriores. Vamos ver, por exemplo, a época de Jesus Cristo e a época do século XX, como é que o ser humano era tratado. É bem diferente, houve uma evolução moral. Mas o nosso grande problema não foi a questão moral em si, mas a nossa visão de mundo de que, se uma verdade, se eu afirmo uma verdade diferente da sua sobre a mesma coisa, necessariamente uma tem que estar errada. As duas não podem estar certas. Esse é o grande, digamos assim, a pedra angular de todos os conflitos que nós conhecemos nesses últimos séculos, principalmente no século XX. Se eu tenho a verdade e você pensa diferente, você necessariamente está errado. Essa forma é a forma dominante que nós pensamos. E isso está na raiz de todas as desavenças, de todos os conflitos. Começa nos conflitos individuais, grupais, entre grupos, entre comunidades, e chega aos conflitos entre nações. Porque, como dizem os pensadores, nós não nos matamos por coisas, por objetos, nós nos matamos por ideias. Por trás dos objetos, dos valores que nós atribuímos às coisas, estão ideias. Nós nos matamos por ideias. Como eu tenho certeza de que eu tenho certeza, eu posso justificar todos os meus atos. Chegamos ao ponto, por exemplo, da chamada teoria moral revolucionária do século XX. Tem um dos líderes da Revolução Soviética, chamado Leon Trotsky. Ele escreveu um livro chamado Moral e Revolução. Em resumo, ele diz o seguinte: se eu tenho a verdade, tudo que eu fizer se justifica, inclusive matar. Até matar se justifica porque eu tenho a verdade. Então, se matar é uma forma de eu sustentar a verdade, está justificado do ponto de vista moral. E é por isso que se matou 200 milhões de pessoas só em guerras, nas grandes guerras do século XX. Pegando as duas grandes guerras, mais as guerras regionais, chegamos a 200 milhões de pessoas. Diga. Mas as verdades de cada um não têm variáveis diferentes? Tem. É por isso que são verdades diferentes? Tem, mas nós não pensamos assim. No sentido, no senso comum, nós não pensamos assim. Se nós pensássemos assim, de que as verdades, elas são relativas, sim, né? Há o que nós chamamos de verdade, há uma relatividade, não um relativismo, é uma relatividade que se refere a cada indivíduo, nós não estaríamos na situação que nós estamos. É preciso fazer um salto desse método, que é o chamado método dialético, para uma nova forma de encarar o que nós chamamos de verdade. Por isso que é importante nós termos pelo menos uma noção do que foi essa revolução na ciência, porque ela mostrou o quê? Que o sujeito tem uma importância fundamental na chamada decifração da realidade. Quer dizer, cada sujeito e cada indagação, cada teoria que se formula é capaz de revelar uma realidade diferente de uma outra forma de abordagem. Significa que o que nós chamamos de realidade não é fundamental. Ou seja, essa realidade não é fundamental. Ela não está lá independentemente do que eu pense e do que eu acho. Ela sempre será algo que se revela a mim de acordo com as formas que eu utilizo, os meios que eu utilizo para indagar. E evidentemente que esses meios estão subordinados ao meu possível. Cada um de nós tem um possível, um alcance possível, no sentido intelectual, de conhecimento, de experiência, e a humanidade como um todo, em cada época, tem o seu alcance possível como humanidade.
Por exemplo, eu falei da Idade Média. Na Idade Média ninguém imaginava, ou pensava, ou passava pela cabeça de alguém, talvez só por Leonardo da Vinci, talvez ele pensasse isso, que o homem pudesse sair da Terra e ir até a Lua. Talvez Leonardo da Vinci tenha pensado isso, que ele até pensou até em fazer helicópteros, né? Tem lá uns desenhos de helicópteros, submarinos, etc. Mas isso não estava na moldura da Idade Média, a possibilidade de você sair da Terra. Isso era algo que nem passava pela cabeça das pessoas. Nós não tínhamos, na época, nem o balão tinha sido inventado, né? Então isso não passa pela cabeça das pessoas. Isso não quer dizer que a possibilidade existia, só que o nosso possível não alcançava. Foi preciso que a humanidade passasse por novos desafios, pelas chamadas revoluções do conhecimento, do renascimento, do iluminismo e dessa revolução da física, para nós começarmos a dar esses passos além dos limites da Terra. E já estamos indo para outros sistemas e futuramente iremos até colonizar outros sistemas, que é necessário. Até para a preservação da humanidade é necessário que ela faça a ocupação de outros sistemas, né? Porque afinal de contas a Terra é um espaço limitado. Hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas e vai chegar um ponto em que, se nós não fizermos esse desdobramento, ela não suportará. E aí começam o quê? Guerras, genocidas. Hein? Faremos mais guerras. Mais porque é fome, espaços vitais e assim por diante. Então a humanidade terá que fazer isso. Para fazer isso, ela tem que romper com as molduras de cada época e ampliar o seu possível, né? Mas de qualquer forma sempre haverá um possível. Como? Eu acho que essa diminuição demográfica vai vir mais pela própria natureza tentando equilibrar do que propriamente as guerras. Eu não diria que haverá uma diminuição, né? Haverá quem sabe uma diminuição do crescimento, mas não da quantidade de pessoas na Terra, né? Vai haver uma diminuição do crescimento. Por exemplo, a taxa de natalidade hoje é bem menor do que era, por exemplo, nos anos 50. Né? A média de filhos hoje é em torno de 2 filhos por família. Nos anos 40, 50, chegava até 15 filhos, né, numa família. Então a taxa de natalidade caiu bastante. Mas aumentou a expectativa de vida. Então, mais pessoas vivendo no mesmo tempo. Porque, por exemplo, até os anos 50, 60 anos já estava no lucro, né? Hoje, 80, 90 e está chegando, né? Já estamos com muitos centenários, está aumentando muito o número de centenários e vai aumentar mais. Então, mesmo que caia a taxa de natalidade, tem uma expectativa de vida maior. Então, de qualquer forma, nós vamos ter que expandir, né? Isso só acontece quando nós rompemos com essas molduras. Então, o que eu estou trazendo aqui é uma forma de rompimento com as molduras. Começa com essas revoluções na ciência que reconceituam a natureza. Muito bem. Quando nós chegamos aqui, como eu disse, no século XX, esse método de busca da verdade, que está internalizado em todos nós, sejamos cientistas ou não, desde da pessoa mais comum, não letrada, até o intelectual, o doutor, todos pensam dentro desse paradigma. A ruptura com esse paradigma vem exatamente com essa ruptura da ciência, que a ciência permite através de uma reconceituação da natureza. Muito bem. O sujeito passa a ter um papel preponderante. Quer dizer, a forma como eu vejo o mundo é diferente da forma como a senhora vê o mundo. Duas pessoas não veem a mesma coisa do mesmo jeito. Não veem. Se eu pedisse que descrevessem esse objeto aqui aparentemente simples, em poucas linhas, e depois eu pedisse que cada um lesse, né, o que escreveu sobre esse objeto, nós nos surpreenderíamos com a diversidade de abordagens que seriam feitas sobre esse mesmo objeto. É um copinho de plástico descartável. Aqui eu já disse alguma coisa sobre esse copo. Mas outros diriam outras coisas.
E quem sabe se nós estamos aqui em 30, 40 pessoas, seriam 30 ou 40 relatórios diferentes sobre a mesma coisa. E aí nós iríamos fazer uma eleição aqui. Mas Qual? se você pegar as coisas comuns, você podia tirar uma verdade disso. Sim, não uma verdade definitiva, Não, única. definitivo, mas Mas se eu colocasse em votação, qual das redações é a mais verdadeira? Sobre o copinho. Qual? Seria uma mais verdadeira? Há uma lógica que nos diz que a razão nos diz que não. Porque a abordagem que eu fizer desse copo tem muito a ver com a minha história de vida. Se eu tenho o hábito de tomar água, se eu não tenho o hábito de tomar água. Enfim, os usos que eu faço desse objeto, que é diferente dos usos que o Itamar faz, que você faz, que outros fazem, influenciará a forma como eu me refiro ao objeto. Então não há como nós nos referirmos à natureza ou à realidade sem nos incluirmos nela. Como cada um é cada um de nós é uma singularidade irredutível, ou seja, eu nunca vou me transformar em você, nem vice-versa, eu sempre serei eu sou único, como cada um de nós aqui é único. O Criador tomou esse cuidado de não haver repetições em hipótese nenhuma, nem nos objetos inanimados, muito menos nos seres vivos, não há repetição. Portanto, não há descrição ou concepção e percepção da realidade idêntica entre duas pessoas. Não há essa possibilidade. E isso é uma forma que o Criador resguardou de não permitir que ninguém dominasse absolutamente o mundo. Se houvesse uma realidade objetiva, independentemente do sujeito, quem tivesse o melhor instrumento e a melhor argumentação dominaria o mundo, definitivamente. Quem chegasse primeiro nessa verdade colocaria sob 7 chaves e só permitiria que algum acessasse e a preços altos, seja lá quais forem esses preços, o custo. Como isso não é possível, porque ninguém domina o que nós chamamos de verdade, no sentido absoluto, o que é verdadeiro hoje, amanhã não é mais. Aí nós vamos para um outro extremo que às vezes as pessoas questionam. Mas afinal de contas, então não tem verdades absolutas? O que vocês acham? Não. Não? E Deus? Só uma, Deus é a única verdade. E eu? Eu no sentido... Eu não sou uma verdade absoluta? Ser humano? Você está dizendo? Eu? Como no sentido... Você é porque tem Deus em você. No sentido cartesiano, o que Descartes disse? Qual é a frase mais conhecida de Descartes? Penso, logo existo. E alguém tem dúvida de que existe? Então, se nós pudermos colocar em termos de absoluto, só tem essas duas verdades. Que Deus existe e que nós existimos. Mas quando nós vamos discutir e refletir sobre o que é Deus e o que somos nós, aí já não tem mais verdade absoluta. Aí tudo é relativizado. Relativizado ao quê? Ao possível de cada um. Então ninguém tem o domínio absoluto da verdade. É sempre uma verdade possível, é um alcance possível do que nós chamamos de verdade. Portanto, não existe uma verdade fora de nós. Por que se fala tanto aqui dentro em autoconhecimento? Aqui, o que é, digamos assim, o eixo do exercício mediúnico? O autoconhecimento. A gente custa entender o que é esse autoconhecimento. Porque não é só saber das minhas fraquezas, das minhas virtudes, né? É saber aquilo que eu tenho de substantivo, de substancial, de essencial, que tem a ver com as minhas origens, por que eu estou aqui, para onde nós vamos, quem
permitiu que nós estivéssemos aqui, todo esse processo de reflexão é, no fundo, um autoconhecimento. Não há nenhum momento em que o ser humano não estivesse procurando por si mesmo, em todas as épocas. Peguem, por exemplo, aquele grande acelerador de partículas lá em Genebra, chama CERN, né? Na sigla em francês. O que é que eles estão procurando lá? Eles querem reproduzir, através de um grande acelerador de partículas que tem 27 km de diâmetro, está enterrado 100 metros no solo, com grandes ímãs maiores que essa sala aqui, bem maiores que essa sala, que custaram bilhões, tem centenas de países envolvidos, universidades no mundo inteiro. Eles querem reproduzir os segundos iniciais do surgimento do universo. Como é que o universo surgiu, o que aconteceu nos segundos iniciais ao chamado Big Bang? O que é que eles querem, o que eles estão procurando ali? Gastando bilhões, horas e horas de estudos. O que é que eles estão procurando? A nossa origem. A nós mesmos. Não há situação em que nós não estejamos buscando a nós mesmos. Por isso que são importantes essas revoluções, e mais importante ainda é nós fazermos a recontextualização do pensamento que nós herdamos. Nós não podemos ficar requentando ipsis literis aquilo que foi revelado no século XIX. Nós temos que recontextualizar. O que é que permanece de Kardec para nós? Deus. Mas hoje, por exemplo, você vai lá no Livro dos Espíritos, Deus, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Está errado? Não. Mas hoje nós já podemos compreender, a partir de outras contribuições, que esse Deus que nós chamamos de que é a causa primária de todas as coisas, não é algo que está fora, distante, né? A gente, quando vai fazer a prece, vamos elevar nossos pensamentos. Hoje nós já pensamos em elevar no sentido de fazer um alcance maior, mas ainda no nosso imaginário é elevar porque Deus está no céu ainda. Isso é o status fundante católico que ainda é muito forte em nós. Não estou dizendo que isso está errado, é uma forma de nós organizarmos o pensamento. Mas ainda revela uma concepção do Criador, como um Deus pessoal que está em algum lugar olhando por nós. Hoje nós já podemos ver um pouco diferente. Ele não está nem lá, nem aqui, mas em todos os lugares. Como? Ele é sempre um Deus imanente. É um Deus imanente. Por que é um Deus imanente? Se eu cheguei à conclusão de que o que eu chamo de realidade tem uma participação preponderante do sujeito, portanto do espírito, não há realidade sem a consciência, então eu também sou um construtor da realidade. Eu, como princípio inteligente, como espírito, que foi criado, como todos nós, por esse Criador, somos protagonistas na construção do que nós chamamos de realidade. Não somos coadjuvantes. Se não, vejamos, se nós ficarmos com a ideia da criação, ou da criação, como pensávamos há 100 anos atrás, ou mais, nós estamos imaginando o seguinte, que Deus fez tudo, é como o pai construiu o patrimônio, a casa, comprou o carro, mobiliou a casa, encheu os armários de mantimentos, os guarda-roupas de vestimentos, de roupas, e aí deu a chave para o filho. Pronto, agora você está pronto para seguir a vida. Será que foi assim? Será que é assim? Deus criou tudo, deixou tudo pronto e agora abriu a porta, pode entrar. Eu penso que não seja assim. Senão, me parece assim, qual é o mérito nosso? Está tudo pronto?
Ou, em face dessa grande revelação da física, nós desde o princípio já somos protagonistas pela imanência do Criador, que através de nós expressa o que nós chamamos de inteligência, construímos tudo o que nós conhecemos, desde o princípio. Parece difícil de compreender isso e até de conceber. Porque, bom, nós construímos a Terra para morarmos aqui? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Como é que a Terra se compôs? Se constituiu? Ela se constituiu de poeira estelar, que foi se aglutinando em função das forças da natureza, principalmente a força gravitacional, a força eletromagnética, as forças da dimensão subatômica, reuniu e foi reunindo e formou o que nós chamamos de planeta. Mas para formar o planeta e para termos a tal poeira estelar, ela tem que ser constituída de algo mais fundamental, que são as composições subatômicas, e que se organizam de forma absolutamente inteligente. Né? Quando nós falamos de um átomo que tem prótons e elétrons, prótons, nêutrons e elétrons, o núcleo é composto de prótons e nêutrons. A massa do próton e do nêutron é exatamente o dobro da massa do elétron. Se não fosse assim, se fosse um pouquinho mais, a massa fosse um pouquinho maior ou menor do que a do elétron, o elétron não se formaria. O universo surge e começa a se expandir. Exatamente como ele surge, ainda é uma controvérsia. Não foi, hoje se sabe que não foi uma explosão como a gente imagina que seja uma explosão, mas foi um ponto de partida. Ele se expande e continua se expandindo. Há uma taxa de expansão no universo. Que significa o quê? Quantos metros por segundo ele está se expandindo? Uma velocidade de expansão. Tantos metros por segundo. Se fosse um bilionésimo mais lenta ou um bilionésimo mais rápido, o universo não se formaria. Não se formaria. Nós não estaríamos aqui. Então, todas as constantes universais são absolutamente refinadas. Há uma sintonia fina em todas as constantes universais. Portanto, não é algo do acaso. É algo que tem uma inteligência por trás. Ou uma inteligibilidade, melhor dizendo. Então, veja, o que é essa inteligibilidade? Eu penso que somos todos nós em todas as épocas em que nós, desde o momento que nós fomos criados. Então, nós somos co-participantes da construção do que nós chamamos de realidade. Esse mundo que nós vivemos foi construído por nós. Qual é a nossa idade? Quantos anos você acha que nós temos, Paulo? Milhões. Não sabemos, mas que somos antigos, somos. Que para chegarmos até o estágio humano, vejam, a Terra tem 4,5 bilhões de anos que ela se formou. A primeira forma viva, no sentido orgânico, que se tem notícias, surgiu só 1,5 bilhão de anos depois. Portanto, há 3 bilhões de anos atrás. E era um unicelular sem núcleo, anucleado, chamado procariota, né? Não é isso? Quem é que é da biologia? Hein? Felipe, você que é médico. Pode ser. Está liberado. Levou 1,7 bilhão de anos para que surgisse a primeira célula com núcleo, a eucariotes, né? Aí, quando surge a célula com núcleo, ela se complexifica e permite que de 800 milhões de anos depois surja o primeiro peixe. Então foi reduzindo o tempo de evolução na matéria. Do peixe até o ser humano, mais 800 milhões de anos. Então deu 1,7 bilhão para 1 milhão para 800 e foi, né, de um unicelular anucleado para um unicelular nucleado até chegar a nós. É muito tempo. E antes disso? Não sabemos ainda. Um dia saberemos.
Mas, de qualquer forma, no meu modo de ver, se a realidade é dessa forma, mesmo com os físicos têm comprovado, nós somos protagonistas do que nós chamamos de realidade. Ela não é algo em que nós somos passivos. Estamos aqui, ela está ali e nós não temos nada a ver com ela. Nós temos apenas que observá-la e apreciá-la. Só para corrigir, já que eu sou da biologia. Sim. Todo ser vivo tem a propriedade de ter uma célula. Né? Sim. O procarionte ele tem célula, mas não é uma célula organizada. Não tem núcleo, né? O núcleo, aliás. Só que não é um núcleo organizado. Sim. Né? Depois o eucarionte tem o núcleo organizado. Isso. O que aconteceu foi que nos primeiros seres vivos, antes de haver o ser vivo, né, quando se formou o primeiro ser vivo, que é o que a ciência traz, houve a possibilidade da divisão, né, da divisão. E daí a reprodução, daí um ser vivo se formou de verdade. Isso. Mas isso levou, assim, como eu disse, 1 bilhão e 700 milhões de anos. A teoria do primeiro ter surgido uma molécula dentro da água, um aminoácido, aí depois surgiu o ser vivo. Né? A ciência já chegou a conclusões muito precisas sobre a composição química do que nós chamamos de elementos orgânicos, mas não consegue explicar o que nós chamamos de vida. Eu acredito muito na teoria da transferência cósmica, que é de que o primeiro ser vivo teria vindo de outro planeta. É uma teoria. Bem aceita pela ciência, é uma teoria. né? De qualquer forma, nós sabemos que existe o chamado princípio vital, né? E Kardec chama de princípio vital. Que permite que aquilo, por exemplo, se você reúne oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono, mas você não tem um elemento orgânico. Tem que ter o chamado princípio vital. Isso a ciência não sabe exatamente como é que, mesmo que tenha vindo de fora, né, que seja um ESO, um processo ESO, não endo, começou de algum jeito. Como é que... A gente entende pelo espírito também, né? A gente entende que o espírito, né? Sim. Ele depois da concepção vai se ligar. Mas o espírito, ele precisa da matéria orgânica no estágio, né, do ser vivo, com o princípio vital para que ele possa fazer tudo isso que você até se referiu, né, da reprodução, né, que vai se fazendo o crescimento celular, etc, etc. Ele precisa do princípio vital. Ele vai organizar o que nós chamamos de, por exemplo, de corpo físico. É o espírito que vai organizar, porque ele vem já com um programa para... eu vou ter tal estatura, cor da pele, tudo, ele vai organizar. Né? Tudo tem a ver com projeto de vida, missão, essas coisas todas. É o espírito que faz os elementos são da natureza, os elementos químicos, o princípio vital, mas a forma, quem dá é o espírito. Né? Então junta essas duas coisas. Mas a ciência não chegou até aí. A ciência não admite ainda o espírito. Isso está em suspensão. Por exemplo, na teoria da complexidade, já entrando, porque senão a gente não vai ter tempo de falar sobre ela, o que é que os cientistas, o que a ciência revelou? Que há uma unidade fundamental em todos os sistemas vivos. Ou seja, todos os sistemas vivos têm um processo de organização da vida que é universal, está em todos os seres. O mesmo sistema que organiza a vida humana, organiza a vida dos unicelulares, dos micro-organismos, das formigas, das abelhas, das aves, de tudo. Existe um fundamento organizador da vida que é universal. Mas os cientistas não conseguem dizer o que é esse fundamento, ou esse princípio organizador da vida. Eles deixam isso em suspensão. Eles não entram nesse mérito. Por quê? Porque eles não conseguem medir. Eles conseguem perceber através das descobertas da ciência que aconteceram a partir da segunda metade do século XX, né, começo da segunda metade do século XX, 1948,
o advento da cibernética. 1949, teoria da informação. 1953, a descoberta do DNA. Essas três grandes descobertas da ciência revelaram uma unidade fundamental de todos os seres vivos. Primeiro, DNA. Ele revelou o quê? Que na composição fundamental biológica nós somos absolutamente iguais. Não é isso? São 4 elementos, os nucleotídeos, né, que formam todos os seres vivos. O que difere é o quê? A combinação. A combinação desses 4 elementos é que é diferente para cada ser e que nos faz diferentes uns dos outros. Mas são os mesmos 4 tijolinhos. Todas as casas são feitas dos mesmos 4 tijolos. Isso revela o quê? Uma unidade fundamental. Segundo, a teoria da informação descobre o quê? Que comunicação envolve código, mensagem, meio, informação, etc. Até então se achava que comunicação era um atributo exclusivamente humano. Mas quando se vai aos sistemas vivos não humanos, se descobre que todos os sistemas vivos se comunicam de forma absolutamente complexa e inteligente. Por exemplo, territorialidade é um componente de todos os sistemas vivos. Todos os seres vivos, as espécies, têm alguma forma de ocupação de território. E não é uma ocupação aleatória, solta. Ela é feita inteligentemente, através, por exemplo, de demarcação de território. Demarca o território, porque esse território é necessário para que a vida faça a sua expressão, a vida da espécie, progrida naquele espaço. E eles sabem qual é o território que eles precisam demarcar. Não é aleatório, assim como nós, por exemplo, se pudermos, vamos aumentando as cercas, quanto mais terra tivermos, melhor. Não, eles vão demarcar só o necessário. E usam o quê? Uma assinatura biológica inconfundível. Né? Usam, por exemplo, feromônios, como a urina do cão, que marca o território e diz: aqui é meu território. E ele diz exatamente isso, porque o outro que chega sabe que ele está dizendo isso. Aqui tem dono. Que é aquilo que nós fazemos com escrituras, em cartórios, etc., para dizer que essa é a nossa propriedade. Eles fazem através de feromônios. Isso todos os seres vivos fazem de alguma forma, de formas diferentes, mas fazem. Então, a organização do espaço, que se chama o elemento ecológico, que é a organização do espaço, do ser, se integrando ao meio, é feito de uma forma absolutamente inteligente. E essa comunicação, portanto, tem um código. O código é o feromônio. E esse código tem uma mensagem, porque ela é inteligente e inteligível. O outro sabe o que ele está dizendo. Quem tem cachorro em casa sabe do que eu estou falando. Mesmo que eles não precisem mais demarcar território, o que eles fazem? Eles passam o dia inteiro, se tiver mais de um vai lá, faz o xixi, o outro vem e faz em cima. E fica o dia inteiro fazendo isso. Porque instintivamente, pela sua composição genética, eles têm que fazer isso, eles estão sinalizados para fazer isso. Mas por que o xixi e não outra coisa? Né? Porque o feromônio é único. Ele não tem 2 iguais. O xixi de um tem um odor diferente do xixi do outro. A gente não percebe mais porque nós já estamos dessensibilizados nessa dimensão olfativa. Mas eles não. Eles têm já, talvez não esses que estão hoje no meio urbano já tenham perdido um pouco. Mas na natureza, eles não perdem essa dimensão. Eles sabem que aquele ali não é o dele. Por isso que ele vai lá e faz em cima. E assim é com todos. Os gatos, por exemplo, esfregam o bigode nos cantos e ele tem uma secreção que deixa ali um feromônio único, dizendo: aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa. Né? Então, isso é universal. Nós não somos diferentes deles. Nós demarcamos território, nós temos definição de espaço estruturado, finito, necessário à composição da vida,
né? Tem até leis sobre isso, por exemplo, essa sala está fora da lei, porque não poderia estar todo esse povo aqui dentro, tinha que ser uma sala maior, né? Tem que ter tantos metros quadrados, né? Uma pessoa por metro quadrado, uma coisa assim. As construções também têm determinações dos órgãos públicos de como é que deve ser as paredes, né? As separações, etc. Porque isso tudo influencia, né? O bem-estar, né? A qualidade de vida das pessoas. Isso é territorialidade. Então eles começaram a perceber o quê? Que aquilo que nós imaginamos só humano não é da vida. Então a vida se organiza fundamentalmente da mesma forma, ou seja, de uma forma inteligente. Então essa descoberta da chamada complexidade é muito importante para nós, por exemplo, começarmos a pensar em ecologia e preservação do meio ambiente, de uma forma diferente. Não só a questão de manter limpo por manter limpo. É que se nós não preservarmos as espécies que compõem o nosso ecossistema, nós estaremos ameaçando a nossa própria vida. Porque todo ser vivo é servizador. Todo ser vivo é um servizador. O que significa isso? Vou dar um exemplo que o autor que trouxe esse conceito dá. Ele se chama Albert Ducrot. Para quem quiser, se não me engano tem um C aqui. O que ele diz? Todo ser vivo é um servizador. Ele dá o seguinte exemplo. Quando alguém vai frear um caminhão, o motorista vai frear um caminhão, ele pisa no freio e o caminhão para. A força que ele tem na perna é equivalente ao peso e à massa do caminhão? Não. Então, quando ele pisa no freio, ele desencadeia um conjunto de forças que se somam. E lá no final, a soma dessas forças são suficientes para parar o caminhão. Só a força muscular dele não seria suficiente. Então tem todo um mecanismo hidráulico ali que vai se somar e chega até o sistema de frenagem e o caminhão para. Os sistemas vivos não são diferentes. Por exemplo, se eu não me engano, as nossas células do nosso corpo, só 10% são nossas. Não é isso? Mais ou menos isso? Só 10% são nossas. Os outros 90% são dos micro-organismos que vivem conosco, é isso? Isso tem um livro sobre isso. Agora eu esqueci o título, não lembro do título. Porque nós não somos sozinhos, nós estamos repletos de micro-organismos, interna e externamente, e que fazem um equilíbrio conosco. Nós não teríamos, por exemplo, uma digestão adequada se não tivéssemos micro-organismos ajudando nessa digestão, junto com sucos, gástricos, essas coisas todas, não é isso? Fazem uma parceria conosco. É a mesma coisa que a frenagem do caminhão. Sem eles nós não vivemos. Sem alguns organismos que ficam, por exemplo, aqui na sobrancelha, e funcionam como células fotoelétricas, nós não faríamos as transformações e até a chamada vitamina D não seria possível. E assim por diante. As abelhas, se desaparecerem, talvez a humanidade não resista mais do que 5 ou 10 anos, porque não haverá mais, pelo menos 80% das polinizações não acontecerão mais. E hoje elas estão ameaçadas em função dos pesticidas, inseticidas, etc. Esse é só um exemplo, né? Mas veja, na natureza nós vemos centenas de exemplos que reforçam essa ideia da servização, de todo ser vivo servizador. Por exemplo, como é que as plantas, as flores principalmente, se reproduzem num determinado espaço?
elas não têm mobilidade, elas não conseguem trocar os gametas fazendo encontros como os mamíferos, por exemplo. Elas se utilizam do quê? De uma parceria com insetos e pássaros que vão lá, são atraídos por um néctar adocicado, né, com um odor agradável, que serve como alimento. Quando o pássaro ou o inseto toca naquela flor e suga o néctar, ele também fica impregnado de pólens, que são os gametas daquela flor. Quando ele posa na outra flor, fez o encontro. Como os mamíferos fazem, porque tem mobilidade. E com isso a vida viceja. E assim por diante. Então vejam, todos ajudam todos, indistintamente. Mesmo que seja para o equilíbrio através das cadeias alimentares. Nós estamos no mundo material e nós temos as chamadas cadeias alimentares. Espécies que se alimentam de outras espécies. Mas nunca no sentido de exterminá-las. Só o ser humano é capaz de fazer isso. As outras espécies não fazem isso. Elas nunca vão além de um certo limite. É como se elas tivessem uma sinalização dizendo: eu não posso passar desse limite, senão eu ameaço não só a vida daquela espécie, mas a minha também. É um condomínio que tem um regimento implícito, gravado na substância do ser, ou do princípio inteligente, que diz o que cada um deve fazer para o conjunto de todo o sistema vivo. Que se chama o princípio conativo, conatus. O que é que o conatus diz em síntese? Todo ser vivo concorre para preservar a vida. Todos estão sinalizados para a autopreservação da vida. Todos, indistintamente. Indistintamente. Um exemplo clássico, por exemplo, são os felinos. Os felinos, grandes felinos. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre os leões lá de uma região da África, né? Que os leões machos tomaram território e tem uma fêmea que chama, eles dão um nome, os indígenas dão um nome de, mais ou menos assim, traduzindo, a mãe do grupo. Ela pega os filhotes e dá um jeito de tirar do ambiente, porque senão eles serão eliminados pelos leões que invadiram e conquistaram o território. Então é a história de uma leoa lá que sai com os leõezinhos, consegue salvar alguns deles. Por quê? Porque eles vão tomar o território e imediatamente eliminar os filhotes. E em seguida cruzam com as leoas para terem os seus próprios filhotes. É cruel, né? São tão bonitinhos, né? Dá uma dó de ver isso. Nessa parte eu mudo de canal, depois eu volto. Por que ele faz isso? Sobrevivência. Sobrevivência. Mas por que sobrevivência? Matar os bichinhos, os filhotinhos? Medo do que vai ser comido pelo outro. Vai crescer, vai voltar contra ele. Vai se vingar, né? Preservar. Então, Vai tentar tomar para si o território, quando for adulto. Não. Parece que é isso. Isso seria humano fazendo isso. Mas o leão não faz por isso. Ele faz isso para diversificação genética. Para que, por exemplo, irmão com irmã, filho com mãe. Então, ele faz para diversificação genética. E fazendo a diversificação genética, ele fortalece a espécie. Por cruel que pareça, mas é para preservar a espécie. Né? E ele faz isso, quem é que ensinou isso para ele? Nós sabemos que casamentos entre pessoas da mesma família pode ter problema, não é, Felipe? Nós sabemos, mas foi duro chegar a esse conhecimento, né? Tivemos que sofrer muitos desafios, passar por muitos desafios. E ele sabe disso. Todas as espécies sabem disso. Os nossos ancestrais mais remotos tinham rituais de sequestro de mulheres de outras tribos, com o mesmo objetivo. Não era só para roubar a mulher do outro, era com o mesmo objetivo. Então isso está implícito em todos os sistemas vivos.
Então o que é que nós estamos vendo aqui? Uma unidade fundamental. Há uma unidade fundamental que organiza todos os sistemas vivos. Aí nós começamos a chegar a uma compreensão razoável sobre o que significa dizer que Deus é imanente. Ou seja, Deus se manifesta através de todos nós, através dessa inteligibilidade. Mas nós não somos passivos, nós somos agentes da inteligibilidade. O que acontece então quando o homem extrapola tudo isso aí, faz tudo diferente, em função do lucro e outras coisas? Desorganiza e desequilibra. Tudo. Desorganiza e desequilibra. Por que nós fazemos isso? Num sistema, num ecossistema sem o humano, há uma auto-organização que a gente chama de trans-auto-eco-organização do sistema, dos organismos, e trans-auto-eco-administração do sistema, que não permite que isso aconteça. Veja, você tem um ecossistema com várias espécies. Cada quadradinho desse, vamos supor que seja uma espécie. Cada espécie dessas tem uma sinalização para fazer uma trans-auto-eco-organização, ou seja, o tamanho da espécie, a quantidade de filhos que ela vai gerar, de tal forma que nunca passa um limite que possa ameaçar as outras. Vou dar um exemplo dos insetos, que é o mais clássico, né? Todo ecossistema tem, entre outras coisas, insetos. Tem mamíferos, tem tudo. Tem aracnídeos, tem de tudo. Tem inseto. O inseto faz parte da dieta de uma grande parte desses elementos, dessas espécies. Os pássaros comem inseto, o sapo come inseto, cobra come inseto, enfim. Mas eles são necessários, porque eles fazem parte das cadeias alimentares. O inseto ele se reproduz em larga escala. Cada mariposa, cada fêmea, ela deixa milhares de descendentes. Porque ela vive pouco, mas ela deixa um monte de filhos. Os filhos, por sua vez, também vão viver pouco, mas deixam também um monte de filhos. Mas nunca passa um limite, porque assim como nascem muitos, morrem muitos, porque são comidos pelas outras espécies. Mas, se você fizer um levantamento, você vai ver que tem sempre uma quantidade média de insetos no ambiente. Entre mortes e nascimentos, sempre tem uma quantidade média. É como se nessa sala sai um, entra um, sai um, entra um, sempre tem 30 pessoas. A estratégia de reprodução dos insetos é adequada às suas necessidades e ao papel que ele cumpre no conjunto. Já os mamíferos não podem ter a mesma estratégia reprodutiva, porque se eles se reproduzissem na mesma escala, eles sufocariam as outras espécies. Então, o mamífero dá quantas crias? 4, 5, e não é toda hora. Quem sabe é uma vez por ano, 2 vezes por ano, mas não como um inseto que é todo dia. Nesse conjunto todo, tudo se equilibra. Então, é um condomínio que tem um regimento implícito. Não está lá no elevador para todo mundo ler. Está dentro de cada um. E cada um sabe o que tem que fazer. Aí, chegou um caboclo e fez uma casinha aqui e começa a explorar esse ambiente aqui. E aí começa a fazer aquilo que você falou. Começa a desorganizar. Já faz um desmatamento aqui, já começa a caçar, além do necessário, já começa a fazer comércio de peles, etc, etc, e desorganiza o ambiente. E aí elimina um conjunto de espécies que é alimento da outra, essa outra desaparece, mas como ela é predadora de uma outra, aquela outra cresce e desequilibra o ambiente. A Austrália teve um problema sério, por exemplo, com gatos domésticos. Não existiam gatos na Austrália. Aí os colonizadores levaram os gatos e os gatos começaram a
eliminar um roedor que tinha lá, que era nativo, e começou uma praga de besouros, um tipo de inseto lá que começou a infestar. Por quê? Porque os roedores eram predadores daquele inseto. Eles tiveram que contratar os aborígenes australianos para caçar os gatos, para diminuir a população de gatos, para voltar ao equilíbrio. Assim como nós temos aqui o problema com os caracóis aí que vêm nos navios, né? Que não têm predadores naturais e estão criando um problema sério aí de desequilíbrio ecológico. Então, por que nós fazemos isso? Os insetos, as aranhas, as cobras, não fazem isso, mas nós fazemos. Por quê? Nós não somos o ápice da evolução? Parece. Até parece. O que é que nos diferencia deles? Organizados, inteligentes, tudo é inteligente. Não é assim inteligência como nós entendemos, mas é inteligente. E por que o que nos difere? Livre-arbítrio. Me parece que é isso, né? Eles não têm ainda o estágio, não alcançaram o estágio do livre-arbítrio. Mas eles estão dentro da chamada lei de liberdade. Há uma lei de liberdade que é universal, está lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais. Lei de liberdade. O que significa? Cada espécie, cada indivíduo tem necessidade de um espaço estruturado finito de liberdade para existir. Por isso que nós fazemos demarcação de território. Todos os seres. Mas ele não faz nada diferente do que a sua espécie faz. Ele está sinalizado para fazer exatamente isso dentro desses limites, do seu possível e das suas necessidades. Só que é inteligente, porque ele faz sem ameaçar os outros. Quando nós atingimos o estágio do livre-arbítrio, o que significou isso? Significou que nós, como princípio inteligente, atingimos um estágio de individualidade onde tudo é individualizado, inclusive a lei de liberdade. O livre-arbítrio é a lei de liberdade individualizada. E como é individualizada, cada um vê a lei de liberdade de um jeito. E começa a avançar o sinal. Até descobrir que, quando todos avançam o sinal, todos perdem. E aí nós vamos aprendendo, com o exercício do livre-arbítrio, a convivermos. Que veja, imagine que o livre-arbítrio seja mais ou menos assim, graficamente. Cada um pode se expressar infinitamente. Cada indivíduo pode... Mas quando eu me expresso infinitamente, e você se expressa infinitamente, nós vamos ter uma zona de interseção. A minha autoexpressão vai se chocar com a sua. E aí vem o conflito. E aí nós temos que resolver o conflito. Aí surge o quê? O que é que surge? O que é que nós temos que revelar, que já está em nós, mas não está revelado, para que nós possamos continuar agora nessa nova situação? Respeitar o direito de cada um ver o mundo. A lei moral. Que já estava em nós, só que não era necessário, porque geneticamente nós estávamos sinalizados pelo mesmo fundamento, só que pelo mesmo princípio. Só que agora, como nós temos consciência... Olha, isso é interessante. Tem um autor, um biólogo chamado Rupert Sheldrake, ele diz assim: todo ser vivo tem consciência. Todo ser vivo tem consciência. Isso às vezes até é uma heresia dizer isso no meio acadêmico. Alguns cientistas acham isso abominável. Mas ele diz que todo ser vivo tem consciência. A diferença, porque não parece que ele tem consciência, porque ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Um passarinho faz sempre o que o passarinho tem que fazer. Um passarinho nunca faz o que a cobra tem que fazer, o cachorro tem que fazer. Ele faz o que o passarinho tem que fazer. E aí ele cumpre a sua função na natureza. Ele sai de manhã cedo, vai polinizar, vai comer o fruto, vai soltar os resíduos da natureza, aquilo vai espalhar o fruto por ali, as árvores, né? Enfim. Vai cantar, né? Vai cantar. Enfim, ele vai fazer o papel dele. Vai equilibrar
a quantidade de insetos no ambiente para não haver né, as pragas, etc. Ele sabe, então, ele tem consciência. A diferença, segundo Rupert Sheldrake, é que nós temos consciência de que temos consciência. Eles não têm consciência de que têm consciência, mas têm consciência. Ou seja, eles não têm ainda autopercepção. A nossa individualidade, ela se refina exatamente no momento em que nós começamos a adquirir autopercepção. E isso é tão antigo, essa compreensão, que está na mitologia grega, está lá na alegoria bíblica. Nós vamos encontrar isso nas mitologias aborígenes, americanas, africanas, asiáticas. A mesma alegoria contada de formas diferentes. Como é que está lá na alegoria grega? A famosa alegoria da caixa de Pandora. Né? O que Pandora recebe? A ordem para levar a caixa, mas não pode abrir. Mas a curiosidade irresistível faz com que ela abra a caixa. E o que aconteceu? Liberou todas as maldades. Libera todas as maldades. Fugiram as maldades. Ficou só o que lá dentro? A esperança. O que essa mitologia quer dizer? Que há um momento em que nós estamos diante da possibilidade do quê? De errar. Mas há uma esperança que eu aprendo com meus erros. Nós vamos encontrar lá na alegoria bíblica o quê? O pecado original. Era tudo perfeito, paraíso, uma maravilha. E de repente... Então vejam. A autopercepção. O que é que essas mitologias revelam? Uma compreensão já da primeira mão, lá dos nossos ancestrais, mais antigos, de que há um momento de transição entre a consciência e a consciência de que você tem consciência. Quando você alcança a autopercepção, você está por conta própria. Você passa a ter a possibilidade de tomar decisões e fazer escolhas diferentes do padrão genético. Mas quando você está diante da possibilidade de fazer escolhas livremente, você está diante da possibilidade de errar. A verdade nasce do erro. Não nasce do acerto. A verdade nasce do erro. Se a verdade nascesse só do certo, nós não saberíamos que é verdade. Só através do erro é que nós descobrimos a verdade. Pelo certo, nós não descobrimos a verdade. Parece um paradoxo. É um paradoxo, né? Veja, errar, está lá no latim, errare humanum est. Errar é humano. Nada mais humano do que poder errar. Reincidir no mesmo erro, que também é humano, é que começa a ter as consequências morais. Porque errar nós sempre erraremos. E é justamente o desafio do aprendizado vai nos induzir a cometer erros na busca de acertar. Uma vez que nós descobrimos a forma certa de fazer, nós agregamos aquilo à nossa experiência. Agora, eu insisto em voltar a repetir o erro conscientemente, aí tem consequências morais. Aí eu passo a ser responsável por aquela decisão. Né? É o que está hoje nos nossos códigos jurídicos, é o que regulou essa possibilidade. Como substância, o livre-arbítrio é infinito. Mas como exercício, ele é limitado. Bom, temos alguns minutos ainda. Vejam, é um tema extremamente complexo e com muita informação para a gente trabalhar em pouco tempo. Eu procurei colocar de alguma forma que a gente pudesse ser proveitosa, pelo menos por onde eu entendo, de como é que nós podemos pegar todas essas informações, essas revoluções da ciência, mesmo com uma certa complexidade, às vezes difícil de nós alcançarmos, mas o que é que isso pode significar para
o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento e principalmente o que pode significar para o espiritismo. Não? Como é que nós podemos fazer a contextualização do conhecimento espírita com base nesses avanços da ciência? Então, por exemplo, a gente fala muito em intuição, né? Como é que funciona a intuição? Todo mundo sabe o que é. Mas se perguntar, não sabe dizer o que é. Né? É que nem o tempo, como tu perguntaram para Agostinho. O que é o tempo presente, Agostinho? O Agostinho, que a igreja chama de Santo Agostinho, né? Ele diz assim, como é que eu posso falar sobre algo que só é porque está deixando de ser? E a mesma coisa. Todo mundo sabe o que é o amor. Né? Mas defina amor. Não tem definição, mas todo mundo sabe o que é. Não é verdade? Essa inteligibilidade que vem desde a formação do universo. Não sei se eu vou fazer uma pergunta idiota, mas vamos lá. Quando você está falando isso, eu estava sempre pensando aqui naquela frase célebre, né, que o espírito nasce na pedra, respira nas plantas, move-se no animal. Isso. Então, o espírito, ele está evoluindo desde essa formação do universo. E usando essa metáfora aí, eu acho que a gente consegue, porque ele chega no livre-arbítrio, mas ele passou por tudo isso, né? Dá para usar essa metáfora? Sim, essa é uma metáfora que foi emprestada lá do Oriente. Se eu não me engano, foi Leon Denis que trouxe isso lá do Oriente para o Ocidente. Né? O espírito nasce na pedra, respira nas plantas, move-se no animal e pensa... Né? Hein? Dorme na pedra. Dorme na pedra, né? Descansa, Isso. Dorme é melhor do que nasce, porque ele não nasce na pedra, né? O que eu imagino é que nós somos muito antigos, porque para nós chegarmos nesse estágio da autoconsciência, Sim. foi uma longa caminhada. Nós passamos por tudo isso. Tudo isso. Né? Quando fala dorme na pedra, é porque a pedra, que a gente chama de inanimada, não é inanimada. Se você amplificar a estrutura subatômica, aquilo lá está que é um enxame de abelhas, assim, as partículas subatômicas aparecendo, desaparecendo, aparecendo, desaparecendo, como é em tudo, né? Inclusive no nosso corpo físico. Mas eu brinco com os alunos em sala de aula, vocês não perceberam, mas eu já desapareci aqui milhões de vezes e reapareci, vocês nem perceberam. Né? Eles ficam olhando achando que eu estou brincando, mas não é. Nós vemos tudo em pacotes. Como vocês estão me vendo porque a luz está refletindo, que se apagar todas as luzes vocês não me enxergam. Né? Então vocês estão me vendo o que? O meu reflexo, que bate na retina, na forma analógica, transforma em digital, o cérebro reconstitui a minha imagem aqui dentro. A gente não vê o mundo lá fora, a gente vê o mundo aqui dentro. Eu estou dizendo que não há diferença entre a natureza da pedra e a nossa natureza. Né? Então, esse meu corpo está desaparecendo e aparecendo. Eu brinco com os alunos e eles ficam me olhando, mas eu faço o seguinte exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente. É como se tivesse aquela porta e outra porta aqui. Entra um, sai um, entra um, sai um, sempre uma estabilidade. Um número médio de pessoas aqui dentro dessa sala. Há um número médio de moléculas entre desaparecer e aparecer que fazem uma certa estabilidade que dá essa sensação de concretude. Né? É concreto? Não é. Tudo é holográfico. Isso que eu pergunto. Tudo é holográfico. Como assim? O holograma é uma imagem assim fluida em 3D. Sim, mas o meu corpo é uma imagem com material em 3D. Por que parece concreto? Porque a frequência de vibração das partículas subatômicas da garrafa é a mesma frequência das partículas subatômicas da minha mão. Então, elas se igualam. A sensação de concreto é por isso, não é porque é concreto. Parece uma loucura, né? Mas é assim. O espírito, o que tem o espírito? Ele sozinho. Desencarnou, perdeu o corpo físico. Tem gente que consegue ver, né? Sim, mas é porque ele mantém o perispírito. Sem o perispírito, nós não conseguiríamos ver o espírito. É o
perispírito. É o perispírito. Por exemplo, o professor Mauri vê o Dr. Leocádio, mas ele vê porque o Dr. Leocádio está com o perispírito. Como é que é o espírito sendo... Mas você veste e desveste? Porque o perispírito pertence ao sistema em que você está vinculado. No caso, nós estamos vinculados ao sistema Terra. O nosso perispírito é uma roupagem que é tirada da própria Terra. É uma matéria quintessenciada, né, sutil, mas é matéria. Ela tem uma característica, uma natureza semimaterial, mas é do sistema Terra. Se eu fosse para um outro planeta, o meu perispírito seria de lá. Eu retiraria do sistema daquele planeta. Como a gente não migra muito, segundo os espíritos, a gente não fica migrando toda hora de um planeta para o outro, não. É muito raro isso acontecer. Acontece, mas é muito raro. A gente permanece, encarna, desencarna, ligados ao sistema Terra. Então nós desencarnamos, nós mantemos o perispírito, mesmo que seja lá no nosso lar, lá como está no livro do Chico. Nós estamos com o perispírito. Porque nós estamos vinculados ao sistema Terra. O Dr. Leocádio, por exemplo, nunca voltou a encarnar desde que desencarnou no século XIX, não. Ele continua transitando por aqui. Ele Sim. Vai embora, volta. Isso, mas isso porque ele, além do perispírito, ele utiliza o ectoplasma dos médiuns. Sem o ectoplasma, os espíritos não conseguem permanecer aqui. Porque nós temos o perispírito e temos o corpo. Por que nós permanecemos aqui? Porque o nosso corpo tem a mesma densidade do ambiente Terra. Vamos supor que o ambiente Terra seja esse recipiente, né? Vamos fazer um maior aqui para vocês enxergarem lá atrás. Né? É um recipiente. Aqui é a Terra, a densidade da Terra. Eu estou aqui porque o meu corpo tem a mesma densidade. Há uma simetria entre o meu corpo e a Terra. É como um mergulhador que, para descer a grandes profundidades, ele tem que fazer uma simetria com um escafandro, com uma roupa especial. Né? O espírito, para descer aqui, o espírito é como se fosse uma cortiça, uma rolha. Né? É cortiça que chama? Né? Para ele ficar aqui, ele tem que se revestir do mesmo elemento, que é o ectoplasma. O ectoplasma é matéria, quintessenciada, mas é matéria. Quem é que produz o ectoplasma? Os seres vivos, inclusive nós. Quando nós nos alimentamos, ingerimos o alimento, há um metabolismo celular, um dos subprodutos é o ectoplasma. Tem o endoplasma, tem o ectoplasma. É o ectoplasma que permite que os espíritos façam uma roupa para permanecer aqui, senão eles não permanecem. E ele tem um tempo de duração, por isso que eles não ficam aqui indefinidamente. Eles têm que ter reservas, por isso que tem ectoplasmia, que eles fazem reserva de ectoplasma, dos médiuns que ficam ali segunda, quarta e sexta, fazendo a concentração, a retirada do ectoplasma. Eles guardam isso em recipientes especiais, né, balões especiais, não sei como é que é, mas que eles utilizam para fazer atendimentos nas residências, nos hospitais, etc. Né? Sem isso, eles não conseguiriam permanecer aqui. E veja, não é todo ectoplasma que serve para isso, é alguns tipos. Como nós somos singulares, cada um tem um tipo de ectoplasma, como nós temos tipos sanguíneos. Né? Por exemplo, eu sou O positivo, tem outros que são O positivo também, mas tem o universal, como tem o doador universal no tipo sanguíneo, tem o ectoplasma universal. É esse ectoplasma que serve para que os espíritos façam esse acesso ao polissistema material. Quem é que tem esse ectoplasma? Alguns médiuns. Não são todos. Alguns têm. Mas os que ficam ali todos têm? Não. Alguns têm, outros têm os tipos diferentes. Aí o que acontece? Nós entramos na sala, ficamos próximos ao professor, captamos o ectoplasma universal de acordo com a especificidade do meu ectoplasma. É como se fosse uma difração da luz. Eu pego aquela frequência que é do meu ectoplasma. Quando eu saio com o ectoplasma universal e eu vou na sala e faço a imposição de mãos em cada um dos que estão sentados nas salas, ele recebe aquela frequência de ectoplasma compatível com o dele. Aí
aquelas pessoas formam como se fosse um laboratório, como se fossem tubos de ensaio, onde os espíritos vão fazer a manipulação da ectoplasma para atingir os objetivos. Produzirem algum tipo de medicamento, algum tipo de instrumento, alguma coisa que eles precisam para fazer os atendimentos. O irmão Grimm faz muita pesquisa, ele gosta de ver a fauna, a flora aqui, mas ele só consegue fazer isso onde tem médiums pontuais com ectoplasma adequado. Aí ele consegue estar naquele ambiente. Mas hoje tem vários cientistas e alguns meios acadêmicos que estão fazendo pesquisas nessa área. Esse cientista que escreveu sobre o campo acástico, chamado Erwin Laszlo, ele tem 2 livros publicados aqui, traduzidos, que é A Ciência e o Campo Acástico e O Salto Quântico e o Cérebro Global. São 2 livros, não sei se tem aqui na livraria, eu acho que está esgotado. Ele, por exemplo, nesse Salto Quântico, que é o segundo livro dele, ele relata uma experiência em que ele esteve lá, onde ele esteve na Itália, de uma comunicação com espíritos, através de rádio, de um rádio de válvula, onde uma voz começa a se comunicar com, eram 62 pessoas presentes, e aí o que dirigia lá a sessão pergunta para a voz: você conhece alguém aqui, além de que eles falaram, de se referiram a algumas pessoas presentes? Falou: sim, conhecemos o Laszlo. Ele ficou surpreso, né, porque ele estava ali pela primeira vez, né? E tiveram a oportunidade, leiam lá, é um anexo do livro que fala sobre isso. E ele está dizendo o seguinte: temos que investigar isso porque alguma coisa tem. Qual o significado de acástico? Acástico. Acástico. Vem do hindu, né? Acástico. Campo acástico. Eu ia falar sobre isso, mas não deu tempo. Esse autor, o Laszlo, chama de plenum cósmico. O campo acástico é da cultura indiana, né? Mas é a mesma coisa, ele chama de plenum cósmico. Quando os cientistas descobriram que as partículas, a realidade subatômica não é nem partícula nem onda, mas ela se revela conforme a medição, e ela só aparece quando você mede. Se você não mede, ela não aparece, por isso ela tem a probabilidade de existir, mas não só se revela quando você mede. O que está antes disso, eles chamam de pleno cósmico, que é uma totalidade de onde tudo surge, que as coisas não estão lá separadinhas, é um potencial, digamos assim, da realidade. É uma realidade em potência, numa linguagem de Aristóteles, é uma realidade em potência que se torna ato quando você mede, né? Aristóteles falaria nesses termos. É mais ou menos isso. Ele chama, isso vem lá do hindu, eles chamam de campo acástico, de onde tudo surge, né? Os físicos chamam de vácuo quântico. O que os físicos dizem? É assim. Aí você pergunta: por que é assim? Não sabemos por que é assim. Não sabemos por que é assim. E aí o diretor do centro do CERN, do acelerador de partículas, quando eles constataram a existência do bóson e do campo de Higgs em 2012, que era uma suposição matemática de que tinha que ter um campo chamado campo de Higgs, que é do Peter Higgins, o cientista lá nos anos 60, matematicamente. Ele disse o seguinte: tem que existir mais um campo que permite a existência da matéria. Sem ele não existiria a matéria. Mas nunca conseguiram comprovar. Aí em 2012 eles conseguiram comprovar, pelo acelerador de partículas, que existe o campo de Higgs. Estava cheio de cientistas, televisão do mundo inteiro. E aí foram entrevistar o diretor, o chefe da pesquisa. E ele fala uma frase que eu gosto muito já falei em várias situações aqui, que eu achei muito significativa. Ele diz assim: foi muito bom, papapá, estamos todos felizes. E aí ele para assim, pensa alguns segundos, olha para a câmera e diz assim: no fundo, o que nós estamos buscando é saber, afinal de contas, por que nós existimos.
É isso que nós queremos saber. Por que nós existimos e por que não o contrário? Por que a não existência? Por que não o nada absoluto? Né? E a coisa, quer ver a coisa mais surpreendente? O que nós chamamos de nada não existe, né? O nada não existe. Porque se o nada existisse, já seria alguma coisa. Eu agradeço a atenção, peço desculpas pela confusão, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Espero que tenha ficado alguma coisa só para despertar, pelo menos, para esses ramos do conhecimento, né? E principalmente a gente ter a consciência de que o conhecimento espírita, ele também sofre o curso do tempo. Então ele precisa se recontextualizar, se atualizar e se repaginar permanentemente. Os princípios permanecem. Deus, Jesus, reencarnação, comunicação dos polissistemas e livre-arbítrio. Esses 5 princípios nunca mudarão. Mas a forma como nós vemos esses princípios vai se alterar no tempo e no espaço, sempre. Né? Então, hoje nós temos uma outra visão de Deus, já um Deus que não castiga. Hoje nós vemos o livre-arbítrio não mais como víamos antigamente, até, por exemplo, como a senhora falou, e aquele que nasceu pobre, quem é que é responsável? O livre-arbítrio dele está tolhido. Nós somos responsáveis, porque se existe pobreza no mundo, são seres humanos que permitem que exista pobreza, etc. Né? Então nós já vemos que a nossa responsabilidade é bem diferente do que nós imaginávamos. E assim por diante, a comunicação com os espíritos, essa questão do ectoplasma, não é assim, eles estão por aí ao seu bel prazer. Por isso que não dá para dizer que está cheio de espírito aqui obsediando todo mundo, porque eles não têm domínio sobre essas técnicas de se manter aqui com o ectoplasma. Não é assim, e é um sistema controlado, porque eles têm que fazer reservas. Então não é tão simples assim, é uma recontextualização.